Atos 28, verso número 2. Os irmãos encontraram aí na Bíblia, Atos, capítulo 28, verso 2, diz assim: Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Somente até aqui. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor deixou registrada para nós. Toda a tua palavra é útil para o ensino, é edificante, é verdade que liberta, que conduz a nossa vida, é alimento necessário para viver. E o que precisamos essa noite é ouvir a tua palavra. Não estamos aqui para ouvir histórias, não estamos aqui para ouvir filosofias do mundo, mas aquilo que o Espírito Santo tem a falar ao nosso coração. É a fonte da fé, vem pelo ouvir da tua palavra, e é isso que precisamos, porque sem fé é impossível te agradar. Por isso, enche o nosso coração essa noite com a tua palavra. E usa a minha vida por tua graça e misericórdia. Dá-me unção do Espírito Santo, me capacita, Senhor, a ministrar a tua palavra. É o que te peço, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, esse texto está inserido aqui numa história, num contexto bíblico, que talvez muitos já conheçam, o naufrágio que sofreu o apóstolo Paulo, numa viagem que ele fazia, e não era um destino muito bom para ele, mas aconteceu do navio vir a naufragar. E aí eles foram parar numa ilha chamada Malta, e aqui o texto no capítulo 28, conta o que aconteceu ali nessa ilha quando ali chegaram. Eu tirei aqui o versículo 2, que tem algumas informações interessantes para nós fazermos aqui uma reflexão. Os bárbaros, o povo que habitava aquele lugar, trataram Paulo e os demais que estavam com ele com uma humanidade que ele não esperava, com atenção, com cuidado, e ele não esperava isso, então a Bíblia diz que eles foram tratados com singular humanidade. E, acendendo uma fogueira, acolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Depois de um naufrágio, todos molhados, num lugar frio, uma fogueira poderia aquecer os seus corpos. E o que eu queria refletir contigo não é a respeito de aquecimento de corpos, mas sim no sentido espiritual, o que esse texto tem para nos ensinar. Porque eu creio que todos nós aqui estamos sujeitos a um dia precisar de uma fogueira para nos aquecer. Mas repito, não estou falando do corpo físico, estou falando do nosso espírito. E por que a gente precisa de um aquecimento espiritual? Porque o esfriamento é muito comum de acontecer com os cristãos. Isso não é falha específica de nenhum de nós, mas é algo contra o qual nós precisamos lutar. E eu creio também que todos nós aqui têm o desejo, o sentimento, de ter a necessidade de ser acolhido, de ser aquecido, de ser bem recebido. Paulo estranhou como ele foi tão bem recebido pelo povo que habitava a ilha de Malta. E isso chamou a atenção, foi narrado na Bíblia, porque é uma necessidade de todos nós. Alguém aqui gosta de ser maltratado? Alguém gosta de ser ignorado? Nós queremos atenção, nós sentimos necessidade de acolhimento. E esse aquecimento espiritual também é muito bom para a nossa vida e certamente necessário. Mas primeiro quero refletir contigo por que nós podemos ficar frios. Quais as razões de um cristão esfriar? E como disse aqui, nenhum de nós está isento disso. Em vários momentos da vida podemos passar por uma situação semelhante a esta de esfriarmos. Por quê? Porque, irmãos, a resposta é simples, mas composta de algumas observações. Primeiro, nós vivemos nesse mundo, concorda? Jesus disse, orando por seus discípulos, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal.
Então a gente vive no mundo. Depois de se converter, você não saiu do planeta Terra para viver em outro planeta. Você continua vivendo aqui. Você continua cercado das mesmas pessoas no seu dia a dia. Você não mudou de casa, você continua com os mesmos vizinhos, né? Você continua cercado pelo mesmo ambiente que você tinha antes da sua conversão. E o mundo, ele é por si uma região fria. É um lugar inóspito para homens, para mulheres de Deus, porque nós não temos nada a ver com esse mundo, né? Nós somos diferentes, embora estejamos nele, nós temos necessidades diferentes, anseios diferentes e uma direção de Deus bem diferente para a nossa vida. Então o mundo acaba se tornando um lugar muito frio para nós. E quanto mais nós nos envolvermos com o mundo, mais nós nos distanciamos de Deus, que é a fonte de todo o calor espiritual que nós precisamos. Então o mundo é essa região fria onde nós habitamos e que vai fazer com que muitos de nós venham a esfriar, dependendo do nosso relacionamento com o mundo. E como eu disse aqui, por mais santo que você seja, você de alguma forma se relaciona com o mundo, ou não. De alguma maneira você se envolve, de alguma maneira você relaciona-se no meio aonde você vive. Outra coisa que provoca esse esfriamento é o próprio pecado, o pecado natural, né? Nós somos frios e podemos nos tornar ainda mais frios e indiferentes por causa do pecado. Veja só, alguém diria, mas o nosso pecado foi perdoado. Foi ou não foi? Foi. Você recebeu de Deus uma nova natureza, mas você nunca mais pecou? Você hoje ainda não cometeu um pecado? Então o pecado certamente é uma fonte de esfriamento. E se ele não for tratado, se ele não for encarado, ele vai ser acumulado. E quanto mais acumulado, mais vai nos esfriar espiritualmente. E a Bíblia diz que a solução para o pecado sempre será a mesma. Para o pecado que nos levaria para o inferno, Jesus verteu seu sangue e morreu na cruz por nós, assumiu o nosso lugar e nos salvou. Mas para o pecado do dia a dia, também é Ele o nosso advogado, como diz a Bíblia. Filhinhos, não pequeis, todavia se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E o que a Bíblia diz lá em Provérbios 28:13 é que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então a gente ainda lida com o pecado. E aí você diria, por quanto tempo você vai enfrentar o pecado? Tem ideia? Para a vida toda. Até você ficar bem velhinho, você ainda vai estar lutando contra o pecado. Porque enquanto você estiver na carne, a carne milita contra o Espírito, né? A carne se opõe àquilo que o Espírito quer fazer. Então essa luta é constante. Então o acúmulo de pecado ou a brecha para o pecado também é algo que esfria o nosso coração. Quando ele passa a ser de alguma forma cometido e não confessado. Cometido e omitido, escondido. Quando eu faço de conta que ele não existe. Então ele não é tratado, ele se acumula e ao acumular-se ele esfria a gente. Já estamos no mundo e agora com pecados que vão nos tornando cada vez mais frios, não é? Então a gente precisa cuidar disso e isso pode afetar todos nós. Não há ninguém aqui imune a esse esfriamento. Pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser líder, pode ser qualquer um, pode ser membro da igreja sem nenhuma função ou cargo. Todos nós estamos sujeitos a um esfriamento que, se não for tratado, vai produzir um congelamento. E é esse o final do esfriamento. Enquanto eu estou esfriando, eu ainda posso recuperar-me. Mas depois do congelamento, eu me torno imóvel. E aí eu não me mexo mais. Alguém congelado não consegue mais se mover. E tudo ao nosso redor tem muita influência congelante. O mundo, mais uma vez, eu repito, traz influências congelantes para a nossa vida. O pensamento moderno,
as filosofias modernas que estão por aí, o mundanismo que nos cerca o tempo todo, os problemas econômicos, né? O mundo em que nós vivemos, até a questão do que é santo, do que é sagrado, que hoje é tão desvalorizado no mundo, isso contribui para o nosso esfriamento. Você tem alguns momentos aqui na igreja em que você está com os irmãos, ouve a palavra ouvida enche teu coração de fé, mas você tem uma semana inteira na presença dos outros, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, ouvindo todo tipo de conversa congelante, enfrentando todo tipo de filosofia contrária à Bíblia, que tende a se alojar no coração da gente e acabar nos congelando finalmente, né? Então, se a gente se render ao esfriamento e achar que ele é algo normal, isso vai trazer um sério prejuízo, porque nós vamos, em primeiro lugar, ficar desconfortável. Quando você sente frio, você fica um pouco desconfortável. Depois, você fica imóvel, você não quer se mover, né? E depois você vai terminar, finalmente, morto. E já viu como morto é frio? Desculpe o exemplo, mas você já pegou no morto? É geladinho? É geladinho. E assim pode ser qualquer um de nós, que morrer espiritualmente, né? Que se congelar por causa dos efeitos de tudo isso que nós falamos até agora. Só que a Bíblia diz para nós que há meios para a gente se aquecer. No caso de Paulo, ensopado de um naufrágio, os bárbaros fizeram ali uma fogueira, ele pôde sentar-se ao redor da fogueira e o calor daquele fogo aqueceu o seu corpo. Mas para o espírito também há várias coisas que a Bíblia diz estão disponíveis para nos aquecer, para a gente lutar contra esse esfriamento, para pelo menos não permitirmos que ele vá progredindo e se torne um congelamento. Há algumas ferramentas que certamente são eficazes para esse esfriamento. E a palavra de Deus é a primeira delas. Não há talvez nada mais eficaz do que a palavra de Deus. Ela é fogo. Quando ouvida, quando lida, quando praticada, ela pode acender o nosso coração. Não há nada melhor para um coração frio do que ouvir a palavra de Deus pura e simples. Por isso a Bíblia diz, eu volto a repetir, a fé vem pelo ouvir. Porque o ouvir da palavra, ela aquece o coração frio. E aí, quanto mais alguém esfria, o problema é que muitos de nós, ao esfriar, já não queremos ouvir também a palavra. E aí o esfriamento vai apenas piorar, né? Por exemplo, hoje está meio frio aí, não está? Eu tenho certeza que muita gente não veio à igreja hoje porque está frio, porque está ameaçando chover. É ou não é? Certamente, tirando os que estão enfermos, né, que devem se preservar, certamente tem muita gente que não veio, está frio. Se domingo de manhã amanhecer frio, olha a desgraça acontecendo, hein? Esse cobertor está tão gostoso, a meiazinha velha no pé, né, irmãos? Não vou sair dessa cama, não. Está muito gostoso isso aqui. E aí, o esfriamento vai piorar. Ele vai passar do corpo para a alma, para o espírito, não é? Porque a palavra de Deus é que aquece o coração. Um exemplo que eu gosto muito de citar está aqui em Lucas, capítulo 24. Nessa história bíblica que sempre me emocionou quando a leio, Lucas 24, verso 32, fala dos discípulos, né, de Emaús, e está aqui... Lucas 24, versículo número 32. Diz assim, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha, o quê? As Escrituras. Você conhece a história dos dois discípulos de Emaús que estavam tristes voltando para casa com as notícias da morte de Cristo, né? Com as notícias daquilo tudo que aconteceu, e aí Jesus se coloca junto a eles, eles não conseguem perceber a presença de Jesus pela tristeza do coração, que é outro elemento que esfria.
É quando eu permito que a tristeza se apodere de mim, e isso esfria o meu coração, a ponto deles estarem ao lado de Jesus, mas não conseguir identificar Jesus. E quando você está nessa situação, o mesmo acontece. Você está pertinho de Jesus, mas não consegue ver que Ele está contigo. Você está com Ele ao seu lado, mas não consegue perceber a sua presença. Por quê? Você está frio. Porque a tristeza tomou conta do seu coração. E assim foi. E aí Jesus vai com eles caminhando e vai conversando. Mas segundo diz esse verso aqui, não era um papo qualquer sobre futebol, sobre qualquer coisa. Que a Bíblia diz aqui que Jesus expunha as Escrituras. Jesus estava pregando a Bíblia para eles. E aí eles acharam estranho, quando viram que era Jesus, quando finalmente os olhos se abriram, eles comentaram, você percebeu que enquanto ele pregava, o nosso coração ardia? Mesmo ainda os nossos olhos não vendo, não percebendo que era ele, já havia um indício. O meu coração, o seu coração estava ardendo, porque a palavra de Deus, ela faz arder o coração. A palavra de Deus, ela promove o aquecimento. Então, se você percebe algum esfriamento em você, eu digo, é normal, irmãos. Não pensa que você está imune, não importa o cargo que você tem, isso pode acontecer com qualquer um, mas faça alguma coisa. Não, é normal, então me conformo. Não, faça alguma coisa e o instrumento Deus te deu. Ouça a palavra, busque a palavra, busque as Escrituras, ouça a pregação, escute novamente, escute pela internet, deixa teu coração ser aquecido, porque isso é que aquece o coração. É isso que faz o coração arder, segundo está escrito aqui. Estavam tristes com o coração frio, mas a palavra que Jesus pregava, as Escrituras, fazia arder o coração. Outra coisa que faz o coração também arder, que aquece a nossa vida espiritual, eu quero ler contigo um texto que está em 2 Crônicas, capítulo 7, no primeiro versículo do capítulo 7. Diz assim, tendo Salomão acabado de fazer o quê? Orar. O que aconteceu quando ele acabou de orar? Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Salomão está orando pelo templo nesta sua inauguração. E ao orar, o que aconteceu? O fogo desceu. Fogo esquenta? Fogo bom, né, irmão? Tem uns fogos estranhos aí, uns fogos estranhos, né? Mas o fogo bom esquenta. E qual foi a arma que usou Salomão para promover isso? A oração. Então, tudo pode esfriar, mas você pode ouvir a palavra, teu coração volta a arder. Você pode orar e o fogo pode descer. Você entende isso? Não é só com Salomão que isso acontece. Isso pode acontecer com qualquer um que busque a Deus com sinceridade de coração. Então a oração é uma arma, seja ela particular, seja ela em família, seja ela na célula, aonde for. A oração é um instrumento para aquecer o coração frio, que pode estar presente na vida de qualquer um de nós em determinado momento. Então a oração é um instrumento para aquecimento. É como o carvão que é jogado ali na lenha, né, que é jogado no forno e aumenta a chama. A oração tem esse efeito e pode ser certamente usada por nós. Um outro exemplo eu te dou, está no Salmo número 39, no versículo 1 ao versículo 4. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se no meu peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se fogo, então disse eu com a própria língua, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade. Davi aqui fala de uma série de problemas que ele estava vivendo que deixavam seu coração frio, a ponto dele não falar, a ponto dele se calar, até na presença dos ímpios não dizer nada, porque estava frio. Mas aí ele diz que quando ele começou a meditar, versículo 3, e quando isso aconteceu, o fogo foi ateado no seu coração. Oração, meditação. O problema é que a gente hoje acha que meditação é do capeta, né? Porque
Tem tanta capetice aí com meditação, né? Meditação transcendental, sai do corpo, viaja astral e tal. Mas meditação no bom sentido é pensar nas coisas de Deus. É pensar como Deus pensa. É pensar positivamente, porque Deus tem planos positivos para nós. Meditação é pensar nas coisas boas de Deus. E enquanto Davi meditava, voltou o fogo ao seu coração. Porque ele não estava pensando, pior que tem gente que é assim. Quando começa a pensar, é melhor até não pensar, que só pensa desgraça. Né, irmão? Não tem gente assim? Só pensa desgraça. Se tem uma desgraça, ela pensa. Mas a Bíblia diz assim, o que deve ocupar o seu pensamento, se algum louvor existe, né? Se há alguma coisa boa, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas a pessoa pensa em desgraça. Então a meditação é ocupar o pensamento com as coisas boas de Deus, com as boas memórias. Quero trazer à memória, como dizia Jeremias lá no livro de Lamentação, aquilo que me dá esperança. Eu quero me lembrar de coisas que me dão esperança, de coisas que me colocam para cima e não para baixo. Eu não quero ficar lembrando da minha infância triste, dos abusos que eu sofri, eu não quero lembrar disso. Eu quero lembrar do que me dá esperança. Eu quero olhar para frente, eu quero melhorar minha vida. Isso é a meditação boa. E enquanto ele meditava, isso aconteceu. Então veja só, ouvir a palavra, orar, meditar nas coisas de Deus, tudo isso tem o poder de aquecer o teu coração. E mais uma que eu deixo para você está em Malaquias. Malaquias tem mais coisa além de dízimo. Malaquias capítulo 3, versículo 16, diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Sabe do que fala esse versículo aqui? Fala de comunhão. Quem aqui teme ao Senhor? Todos nós temos então algo em comum. E aqui a Bíblia está dizendo que aqueles que temiam ao Senhor, falavam uns aos outros. Como é bom a nossa comunhão. Quando a gente consegue falar uns aos outros, coisa boa, né, irmão? Mas tem irmão na igreja que não dá nem para você conversar. Eu que sei disso, não adianta você me dizer que eu sei. Não dá para conversar, que abre a boca é só desgraça, né? Mas eu estou falando de quem teme a Deus. Tem gente que está na igreja e não teme a Deus. Então, tem joio e tem trigo. Mas boca boa tem muita na igreja também, para falar de coisa boa. Para falar um ao outro das coisas boas de Deus. Então, outro instrumento que nós temos para aquecer o coração é a nossa comunhão na igreja. A comunhão entre os que temem a Deus, entre os quais há um memorial escrito, entre os quais há um louvor para o Senhor. Então, essa comunhão aquece. Mas o que as pessoas normalmente fazem? O contrário. Eu estou frio, não vou à igreja não. Eu estou frio. Aí quando ela faz isso, o que ela deixou de lado? Ouvir a palavra, orar, que a gente ora aqui todo culto, né? Ela deixou de lado tudo. Ela deixou tudo de lado. Ela deixou a meditação e ela deixou a comunhão. Ao não estar. Veja, eu não estou dizendo que a nossa presença à igreja tem que ser algo muito místico. Não, mas são vantagens que existem. Por isso Deus instituiu a igreja, para que ela congregue. Por isso a Bíblia diz, não deixe de se congregar, porque é importante estar no culto. Não é para fazer números, nem para fazer estatística, mas é pelo benefício que todos nós recebemos. Porque ouvimos a palavra, porque oramos, porque meditamos, porque temos a oportunidade de falar uns aos outros. E tudo isso vai aquecer. Aí eu saio daqui, enfrento tudo lá no mundo que me esfria, mas chego domingo de novo aqui, esquento mais um pouquinho. Aí vou para segunda-feira, o trabalho me esfria, e as companhias me esfriam, mas chega quinta-feira, estou aqui de novo, e esquento mais um pouquinho. E assim a gente vai, irmãos. Essa é a nossa fogueira. A nossa fogueira está aqui, está disponível. Mas eu também posso fazer em casa? Pode, você pode orar em casa, você pode ouvir a palavra, pode. Mas o problema é que quem fala isso, não vem ao culto, não faz nada disso, entendeu?
Normalmente quem fala isso, fala só de desculpa, que na verdade é um desigrejado. Não está aqui na igreja, mas também não está ouvindo pela internet, mas também não está ouvindo outra pessoa, outro pregador, não está fazendo nada disso. E está simplesmente esfriando cada vez mais. Então a gente tem instrumentos e a gente precisa usar esses instrumentos. E aqui um exemplo que eu deixo agora baseado no texto que a gente leu aqui. Os bárbaros trataram-nos com singular hospitalidade, humanidade. Foi singular o que eles fizeram. Veja o que bárbaros são capazes de fazer. Tem algum bárbaro aqui? Tem? Você é bárbaro? Não, você é melhor do que os bárbaros. Amém? Você é crente. Se os bárbaros conseguem acender uma fogueira para esquentar Paulo, por que você, que não é bárbaro, não consegue acender uma fogueira na vida do seu irmão? Hein? Então nós deveríamos acender a fogueira para os outros, usando esse bom exemplo aqui. Talvez os bárbaros tenham muito que nos ensinar. E uma das coisas que eu tenho notado ultimamente é que tem muito não cristão que tem boas lições para dar para muitos cristãos que estão na igreja. Nós temos visto comportamentos de não cristãos melhores do que muitos de nós que se dizem cristãos estão na igreja. Mais humanos, mais preocupados, mais dedicados, mais responsáveis, mais honestos. Isso para vergonha nossa, eu digo, mas é uma realidade. Então os bárbaros conseguem fazer isso e nós não conseguimos? Por causa da chuva que caía, porque estavam ensopados do naufrágio, havia uma necessidade. Ora, nós não conseguimos perceber essa necessidade? Será que nós que não estamos tão frios assim, podemos perceber quando alguém perto de nós esfria? Será que você tem essa responsabilidade? Eu queria fazer essa reflexão contigo. Você é da igreja, você tem irmãos na igreja, você entra e sai, você precisa conhecer alguém, você precisa fazer amizade na igreja, você precisa conhecer os irmãos, você precisa quebrar gelo. Lembra quando a gente fala de quebrar gelo? O que é quebrar gelo? Você faz uma reunião que ninguém se conhece, já teve isso no teu trabalho? Quebra gelo. Faz uma reunião, ninguém conhece ninguém, fica todo mundo aquele meio estranho, né? Aí você faz uma brincadeira, você faz uma coisa, todo mundo já cria uma intimidade, quebrou o gelo. Você tem que quebrar o gelo aqui na igreja. É o começo do aquecimento. Primeiro quebra o gelo, para depois aquecer. Então a gente precisa se conhecer mais, a gente precisa ter mais comunhão, para que a gente comece a perceber o esfriamento do outro. Às vezes entra e sai e a gente não percebe. Alguém diz, o pastor que tem que ver isso. Hoje, pastores, né? Tudo cai no colo da gente, né? Tem que ver isso, eu tenho que ser aquecedor, eu tenho que ser pregador, eu tenho que ser psicólogo, eu tenho que ser tudo na igreja, né? E você não tem que ser nada. Você tem só que sentar aqui e deixar eu aquecer você. Eu também posso aquecer com palmada. Aquece também, não aquece? Pum, pum. Mas não é isso. Pensa bem, nós não temos essa responsabilidade. Mas se eu não conheço, se eu não sei, como é que você olha para alguém? Porque você convive com essa pessoa. Ela hoje não está normal. Ela hoje está diferente. Você sente. O que está havendo com você? Você hoje está diferente. Você hoje está para baixo. Isso é o processo. É disso que nós podemos fazer, como os bárbaros fizeram. Por causa da chuva que caía, eles acenderam a fogueira. E aí a gente está vendo a chuva cair, os irmãos aí congelando e a gente não faz nada. Então a gente precisa acender o fogo também para os outros. Porque um dia nós é que vamos precisar. É ou não? Um dia nós é que vamos necessitar, porque podemos esfriar. E aí, vamos ser abandonados? Não vai ter ninguém para acender, não vai ter um bárbaro sequer para acender uma fogueira para mim, para você? Ora, irmão, se o bárbaro faz isso, que dirá o crente? O crente tem que fazer, não tem? Ou eu vou esperar o bárbaro fazer por mim? Mas para que o fogo possa ser aceso, é preciso alimentá-lo, é preciso mantê-lo aceso, é preciso alimentar essa fogueira.
E sabe uma coisa interessante também, fazendo aqui uma analogia, uma simbologia do ato de acender uma fogueira? Eu nunca acendi uma fogueira, você já acendeu uma fogueira? Mas normalmente você tem que ajoelhar para acender a fogueira, pelo menos se agachar, né? É bem sugestivo isso, não? Ajoelhe e acenda a fogueira. Acenda a fogueira para o seu irmão, né? Há um conselho que eu quero deixar para todos nós aqui, que vem da parte de Deus, para que você se mantenha aquecido, usando os instrumentos que você viu comigo nessa breve palavra. E também, uma vez fazendo isso, que você seja um instrumento de Deus, melhor do que qualquer bárbaro, não é? Procure o lugar onde o calor de Deus está. A igreja, eu tenho certeza, é um desses lugares, porque tem palavra, tem oração, tem meditação e tem irmãos. Tem irmãos para estar conosco. E eu preciso, você precisa, como foi dito na palavra de Deus, como Paulo disse a Timóteo, aviva o dom que há em você, pela imposição de mãos do presbitério. Aviva o dom, porque senão o dom pode esfriar. É normal, pode acontecer com qualquer um, mas o fato de ser normal não diz que eu tenho que me conformar. Busque comunhão, busque estar perto, porque é na comunhão que a gente se aquece. Ninguém se aquece sozinho, a gente precisa de aquecimento. E Deus está os meios para a gente fazer isso. E a igreja é um dos melhores que existem. Então, venha à igreja, participe do culto, né? Seja atento aos irmãos, faça amizade, crie laços, né? Pode se decepcionar? Pode, às vezes tem. Isso é normal, vai ter um que você vai decepcionar, mas tem mais outros melhores, né, irmãos? Não é todo mundo ruim, não, tem gente boa também. Graças a Deus, os bons são a maioria, inclusive, eu creio, tá? Então, busque a Deus, seja você melhor do que um bárbaro, seja você melhor, aqueça alguém e se aqueça também quando você precisar. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. A gente vai participar da ceia daqui a pouco. E é hora de examinar o coração. É hora de perguntar para si mesmo: será que eu estou esfriando? Será que eu estou precisando ouvir mais a palavra? Estou precisando orar mais, meditar? Estou precisando ter mais comunhão com os irmãos? É hora de falar com Deus. É hora de dizer: Senhor, eu não quero ficar frio, eu não quero congelar. Esse mundo é congelante, mas eu tenho recursos que o Senhor me deu. Fala com Deus em oração. Diga: eu quero, Senhor, usar esses recursos. Eu não quero me conformar com esse esfriamento e deixar que ele vá de mal a pior. Eu quero interromper, Senhor, esse processo. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero me aquecer. Eu quero estar novamente quente, como um dia já fui. Fala com Deus. Eu quero mais uma vez aquecer meu coração na Tua presença. Eu quero que meu coração sempre arda quando eu ouvir a Tua palavra. Eu quero sentir arder o meu coração quando eu orar, quando eu estiver meditando sobre as coisas de Deus, quando eu estiver na comunhão com os meus irmãos. Eu quero que o meu coração sempre venha a arder o fogo que vem do Senhor, o fogo bom de Deus. Pai, cuida dos Teus filhos aqui essa noite. E se há alguém entre nós que anda esfriando, meu Deus, o Senhor falou ao coração o que deve ser feito. O que deve ser feito enquanto é tempo. Enquanto dá tempo, há um caminho a ser percorrido. Fala ao coração dos irmãos. Fala àqueles que estão frios, Pai, e que a Tua palavra os aqueça. Em nome de Jesus. Amém. Vamos